Bom dia. Nós temos conversado sobre o caso Jesus, perguntas que demandam respostas. E como não poderia deixar de ser, hoje pela manhã nós vamos conversar sobre a ressurreição de Jesus. Será que existem evidências de que Jesus ressuscitou? Nós afirmamos desde o início dessa liturgia de que esse é o evento central e mais importante da fé cristã, mas a pergunta sobre essa afirmação é: existem evidências de que Jesus tenha ressuscitado de fato? Ou nós cremos num mito? Nós cremos numa possibilidade contada por alguns homens e mulheres há 2000 anos atrás? Bom, antes de nós irmos propriamente para a ressurreição, eu queria convidar vocês a relembrarem um pouco do que nós temos conversado até aqui. Primeiro, nós conversamos acerca dessa pergunta: afinal de contas, quem era Jesus? Quem Jesus, de fato, foi ou afirmava ser? E nós trouxemos aqui dois grupos de testemunhas e o próprio Senhor Jesus para responder essa pergunta. Um dos grupos eram os líderes religiosos da época, e os líderes religiosos diziam que Jesus era um blasfemo, um herege, e por isso merecia morrer numa cruz. Um outro grupo, o grupo dos discípulos, aqueles que andaram com Jesus por cerca de 3 anos, dizia: não, diante do que nós vimos e ouvimos, ele é de fato o Messias, o Filho do Homem, aquele que em Daniel 7 foi prometido. E o próprio Senhor Jesus dizia ser o próprio Messias, dizia ser o próprio Filho do Homem. O problema é que essa afirmação de Jesus diante do Sinédrio, que era a autoridade máxima dos judeus, levou à morte. E uma pergunta que nós procuramos trabalhar na última quarta e quinta-feira para quem esteve aqui foi essa: por que Jesus teria que morrer? Muitas pessoas hoje em dia não têm dúvidas acerca da existência do Jesus histórico, nem tem dúvidas acerca da existência de um próprio Deus supremo, criador, mas elas se incomodam com esse relato de que Jesus foi morto porque Deus assim determinou e quis. Sobre isso, o pastor Tim Keller, ele diz que esta questão, por que Jesus deveria morrer, é uma questão que ele escuta mais frequentemente do que a própria pergunta: afinal de contas, Deus realmente existe? Por que isso? Ele diz: o Deus do cristianismo se parece com os deuses vingativos dos tempos primitivos, que precisam ser apaziguados através de sacrifício humano. A visão das pessoas que não conseguem compreender por que Jesus precisaria morrer. Continua: por que Deus não poderia simplesmente perdoar todas as pessoas, ou pelo menos aqueles que se mostram arrependidos de seus erros? Pastor Tim Keller diz que pessoas que pensam assim, elas deixam de escapar um fato crucial na lógica delas: é que em qualquer relacionamento onde existe algum dano ou prejuízo, o custo será pago por alguém. Aí eu citei o exemplo, é um exemplo só. Você foi me visitar em casa numa das noites e na saída a lanterna traseira do seu carro estava queimada, e quando você engatou ré, você simplesmente derrubou o portão da minha casa, parte do muro, deu um prejuízo imenso, e eu tenho 2 alternativas diante desse fato. Houve um dano, houve um prejuízo. Primeira alternativa: eu chego para você e digo: não se preocupe, eu vou fazer 3 orçamentos e eu mando a conta para você. A segunda alternativa é dizer: não se preocupe, vá em paz, eu tomo conta disso. Nas 2 alternativas, alguém vai pagar a conta. Aonde existe perdão, não existe anistia.
Até mesmo as famosas anistias que nós temos das prefeituras municipais, do governo estadual, do governo federal, que quem é anistiado fica tão feliz da vida. A anistia é, na verdade, uma forma de transferir o custo para alguém, para o contribuinte. Quando o governo, quando a prefeitura anistia alguém, não é que simplesmente ninguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar a conta. Aonde existe dano e se opta pelo perdão, aquele que exerce o perdão assume o dano. E foi o que aconteceu na cruz. Um dano foi gerado lá nos primórdios da humanidade, quando os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador. O Deus Criador havia sido muito claro, dizendo que ele queria manter uma relação de intimidade eterna. Nós fomos criados não para a morte, nós fomos criados para a vida. No entanto, os nossos primeiros pais optaram por romper com Deus Criador. E quando eles rompem com Deus Criador, a consequência disso é a morte. A morte. O que Deus faz em Jesus, ele entra na história para se fazer o Adão que dá certo. O Adão que não rompe com a ordem do Deus Criador. O Adão que se mantém fiel, por isso merece a vida. No entanto, mesmo sendo merecedor da vida, ele opta pela minha e pela sua morte. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus, que é morto no nosso lugar. Assim, Tim Keller completa dizendo: o perdão sempre envolve uma experiência de morte e ressurreição. Jesus, naquela sexta-feira, no fim da tarde, no pôr do sol, morre. Assim como o Cordeiro pascal, lá da história, quando Israel deixa o Egito, morre no fim da tarde no lugar dos primogênitos. Assim como o Cordeiro, preso naquele arbusto, morre no lugar de Isaque, filho único de Abraão. Jesus morre naquela cruz, mas no terceiro dia, diz as Escrituras, a tumba estava vazia. Existem evidências de sua ressurreição? Nós temos evidências de que Jesus Cristo efetivamente ressurgiu? Bom, talvez não, com certeza, o relato mais próximo do evento da ressurreição de Cristo é o relato do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 a 9. Paulo escreveu essa carta por volta do ano 55 depois de Cristo, o que significa que possivelmente ele escreve essa carta com 25 anos de intervalo entre a ressurreição e o que ele conta. 25 anos separam Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, e o evento da ressurreição. E o que ele diz? Irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ele tinha uma tumba. O corpo dele, morto, foi colocado dentro de uma tumba. E ressuscitou no terceiro dia. Terceiro dia, porque, segundo a cultura judaica, cada parte do dia era contabilizado como um dia. Então, é contabilizado o final da sexta-feira, é contabilizado o sábado e é contabilizado a manhã do domingo. Não é um erro de cálculo dos apóstolos, se trata de cultura judaica do século I. No terceiro dia, ele ressuscitou
segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Paulo está dizendo àqueles que estão em Corinto: se vocês quiserem, pega o celular, liga e confere. Centenas deles ainda estão vivos. E esses que estão vivos, perceba a diferença, eles não creem na crença que Jesus ressuscitou. Eles creem no que eles viram. Nós cremos na crença que Jesus ressuscitou. Esses 500 creem no que eles viram. Depois apareceu a Tiago, que pelo fato do nome dele estar à parte dos 12, não é Tiago o apóstolo. A maioria dos estudiosos dizem que esse Tiago que aparece aqui é o Tiago, irmão de Jesus, membro daquela família que acusa Jesus num determinado momento de estar lunático. Nós estamos falando aqui, vendo o testemunho de Paulo, que o Jesus ressurreto apareceu para o seu irmão, que não acreditava na sua missão messiânica, mas que agora é parte integrante da comunidade dos discípulos e um dos líderes da igreja de Jerusalém. E então, a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, Saulo de Tarso, como a um que nasceu fora de tempo. Possivelmente aquele relato de Atos 9 acontece por volta do ano 33 a 35 da era cristã. 3 a 5 anos depois da ressurreição de Cristo. Paulo teve muito tempo para perseguir e matar aqueles que diziam ter visto Cristo ressurreto, para de repente ele ser surpreendido com o próprio Cristo vindo na direção dele e dizendo: Saulo, 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 por que me persegues? Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Uma das coisas mais fascinantes que nós encontramos na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, que são evidências muito fortes da autenticidade dos relatos e das histórias, é que os homens e os escritores que escrevem e que contam as histórias, em momento algum, eles encobrem as suas falhas, os seus erros, as suas incredulidades, os seus equívocos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu fiz mal à igreja de Cristo. Eu errei. E eu mudei de opinião. O homem que está escrevendo 25 anos depois da ressurreição de Cristo, que Cristo ressuscitou, é um homem que mudou de opinião. Quando o evento aconteceu, ele não acreditava nessa história. Ele perseguiu, ele deixou que homens e mulheres fossem torturados e mortos, porque afirmavam que Jesus de fato havia ressuscitado. O poder desse relato, 25 anos depois, é muito grande. E eu vou tentar provar isso para vocês, abrindo aqui um espaço para trazer a experiência para o nosso momento histórico. Nós estamos em 2013. Se nós tentássemos voltar 25 anos,
O que aconteceu em 1988? Alguns não tinham nascido, outros já tinham nascido. Deixa eu tentar ajudar você. Por exemplo, em 1988, a nossa atual Constituição brasileira foi promulgada. E aí eu tenho certeza que alguns de vocês trazem na memória cenas, personagens, momentos que foram marcantes. Outra coisa que aconteceu em 88, o ativista Chico Mendes foi assassinado. Você que era vivo se lembra disso. Né? E durante os anos seguintes, alguns acompanharam o desdobramento dessa história, a maneira e a razão por que Chico Mendes foi assassinado. Agora, como brasileiro, infelizmente, ele é mais dado ao esporte do que à política. E às vezes eu entendo isso, porque a política no Brasil, ela nos decepciona mais do que o esporte, se bem que ultimamente o esporte tem decepcionado tanto quanto a política. Né? Em 1988, foi o ano em que Ayrton Senna foi pela primeira vez campeão mundial de Fórmula 1. E alguns agora pensaram assim, é mesmo? Eu vou convidar você para voltar no tempo e perceber algumas coisas. Passa Ayrton Senna, 50 voltas completadas. Chegou na posição depois de 49. 50 voltas completadas, vai para a volta final, Ayrton Senna. São 5.859 metros. Ayrton Senna no Brasil. 12 pole positions da temporada, recorde absoluto de pole position. Ele vai tentando chegar à sua oitava vitória, o que é um recorde também absoluto de vitórias em uma só temporada, para atingir o seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Aí Ayrton Senna vai tentando ganhar a metade do circuito. De madrugada o Brasil acordado, aguardando a bandeirada de chegada para Ayrton Senna. 15ª etapa da temporada. Senna vai tentando para colocar mais de 50% de vitórias em uma só temporada. Se aproximando da oitava vitória. De um sonho que ele alimenta desde os primeiros anos. Quando seu Milton, seu pai, fez e lhe deu o primeiro kart. Quando ele partiu para ser campeão de kart, para ser campeão inglês de Fórmula 4, para ser campeão inglês e europeu de Fórmula 2000, para ser campeão inglês de Fórmula 3. Aí vem Ayrton Senna, são poucas curvas, são poucos metros. Aí vem Senna, sai do curvão, vem ganhar a parte de alta outra vez do circuito. Ele tem muita vantagem para a Prost. É a confirmação de um talento, da garra, da vontade, da determinação de um piloto. Aí Senna, o Grande Prêmio do Japão, apontando para a vitória. Vai frear pela última vez para passar na Xinguei. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna, ergue o punho. Tira. Brasil! Ayrton Senna do Brasil! A vitória do Senna! A vitória do ano! A explosão da emoção de Senna! Quem conhece? Deu saudade, né? Bons tempos esse. Mas a razão pela qual eu coloquei esse trecho é o seguinte. Quando eu digo que em 88 aconteceu, por exemplo, a promulgação da Constituição brasileira, o assassinato de Chico Mendes, ou Ayrton Senna foi campeão mundial pela primeira vez, mesmo aqueles que foram testemunhas desses eventos, num primeiro momento, conhecem apenas assim os detalhes que chegaram até nós. Mas certamente você teria muito o que falar se, por exemplo, você fosse um dos deputados que participou da Constituinte. Você poderia levantar aqui e falar assim, mas essa Constituinte teve muitas histórias.
Deixa eu contar algumas das histórias para vocês. Eu só me lembro de alguns eventos da Constituição, ou da promulgação da Constituição. Mas quem viveu dentro da Constituinte conhece e se lembra de detalhes. O assassinato de Chico Mendes, eu me lembro do que foi notícia, mas bem possivelmente amigos íntimos de Chico Mendes conhecem e são capazes de contar detalhes 25 anos depois, ainda impressionantes. Você sabe um pouco da história do Ayrton Senna e da conquista desse campeonato, mas se você fosse membro da equipe da McLaren, você ainda teria vivo na sua mente, 25 anos depois, detalhes dessa corrida do Japão, ou não? Prova disso é que mesmo nós, que não vivenciamos dentro da equipe McLaren essa vitória, estou falando agora daqueles que já eram vivos em 1988, certo? Olha só o que acontece. Eu garanto que alguns de vocês que acompanham mais ou menos a Fórmula 1, quando viram esse vídeo, pensaram assim: é mesmo, o Ayrton Senna corria pela McLaren. É mesmo, o carro da McLaren era vermelho e branco, porque meu filho conhece o carro da McLaren de outra cor, ele não viu dessa cor. Alguns de vocês pensaram assim: é mesmo, o arquirrival do Ayrton Senna naquela ocasião era Alain Prost. Outros pensaram: é mesmo, Ayrton Senna venceu aquele campeonato quebrando recordes de pole position e vitórias. Lembrou disso? Aqueles que vivenciaram esse momento, na medida em que a gente vai contando a história, na sua mente, no seu coração diz: é isso mesmo, é verdade, agora eu lembrei. Outra coisa, alguns devem ter pensado assim: é mesmo, eu tinha esquecido, essa corrida aconteceu no Japão, eu estava acordado aquela madrugada assistindo essa corrida. E alguns ainda pensaram: é mesmo, o Galvão Bueno já estava lá. Por sinal, acho que o Galvão Bueno só não narrou a ressurreição de Cristo porque não tinha Rede Globo ainda. Senão a gente ouvia a voz dele dizendo: ressuscitou! Jesus do Brasil ressuscitou! Mas não tinha Rede Globo ainda para transmitir. Eu trago isso para você perceber como 25 anos é pouco tempo. Sem entrar no mérito de que nós estamos numa cultura digital, visual, e aqueles irmãos estão numa cultura oral, o que intensifica ainda mais a precisão no contar histórias e eventos. A questão central é que, no relato da ressurreição, existe um fato. E é interessante, pouca gente para pensar no seguinte: esse fato, ele não é questionado nem pelos discípulos, nem pelos romanos, nem pelos judeus. Qual é o fato? A tumba estava vazia. Esse é o fato central. Na manhã de domingo, a tumba estava vazia. Tudo vai decorrer desse fato. Nós precisamos de explicação para esse fato. Então, vem a primeira explicação, a chamada teoria da conspiração, que diz o seguinte: que os discípulos de Jesus, preste atenção, os discípulos de Jesus, que 2 dias antes estavam amedrontados, dispersos, fugiram, abandonaram o mestre. No sábado, recobraram a coragem, se reuniram e tramaram enfrentar os guardas do sepulcro e roubar o corpo do seu mestre, o que seria interpretado como a ressurreição e manteria viva a imagem, os ensinamentos do seu mestre. Existem alguns problemas nessa teoria. Primeiro,
Os discípulos de Jesus que nós encontramos nos evangelhos, em momento algum eles se mostram tão engenhosos, em momento algum eles se mostram tão capazes de uma trama tão ousada. Segundo problema, esses mesmos discípulos haviam se mostrado bem covardes por ocasião da prisão de Jesus. O que faria com que esses discípulos, que 2 dias antes batem em retirada e não são capazes de se afirmar como discípulos diante de uma mulher que questiona, você não seguia esse Jesus? O cara fala, de jeito nenhum eu não seguia. O que faz esse sujeito, de um dia para o outro, tomar coragem para enfrentar guardas, roubar um corpo, ser associado a um herege que foi morto, correr risco de ser morto também? Um terceiro problema dessa teoria da conspiração. Se eles roubaram o corpo de Jesus, e esse ato deles deu origem a uma grande mentira, por que eles morreram por uma mentira? O Lee Strobel, no seu livro, ele tem a seguinte afirmação: pessoas morrem por suas crenças religiosas se sinceramente acreditam que são verdadeiras. Um sujeito, ele entra dentro de um avião e ele está disposto a morrer jogando esse avião contra um edifício por uma razão. Sinceramente, ele acredita que o que ele crê é verdadeiro. Mas veja a segunda parte. Mas pessoas não morrem por suas crenças religiosas se têm consciência de que as mesmas são falsas. Uma segunda teoria é a teoria da alucinação. Segundo essa teoria, os discípulos de Jesus estavam tão envolvidos emocionalmente com tudo o que havia acontecido, que eles foram alvos de uma catarse coletiva. Eles tiveram uma alucinação coletiva. Aqueles mais de 500 que viram Jesus, eles estavam sob efeito desse trauma emocional que proporcionou essa alucinação. Talvez essa teoria tenha mais problemas do que a anterior. Primeiro problema: não existe qualquer evento histórico que comprove a possibilidade de mais de 500 pessoas terem a mesmíssima alucinação. Não existe. Não existe nenhum evento histórico que comprove essa possibilidade. Segundo, algumas das testemunhas que dizem ter visto Jesus ressurreto, elas estavam em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes e em momentos históricos diferentes. Um grupo de mulheres estava indo para o túmulo para levar perfume. Um grupo de discípulos estava fechado dentro de uma casa com medo do que os judeus poderiam fazer para eles após a morte do seu mestre. Outros 2 estão caminhando de Jerusalém a Emaús. São pessoas em momentos completamente distintos, que vivem a mesma alucinação. Terceiro e maior problema dessa teoria: alucinações comprovadamente demandam expectativas. Pessoas que têm alucinações
são pessoas que estão tomadas por uma expectativa, ou seja, gente que vê fantasma, vira e mexe, são pessoas que passaram o tempo todo pensando, ai meu Deus, eu vou ver um fantasma, se eu descer a escada agora eu vou ver um fantasma, se eu virar no corredor vai ter um fantasma, se eu entrar no banheiro sozinho eu vou ver um fantasma. Aí o cara entra no banheiro, tem uma toalha pendurada no lugar errado, ele sai correndo, contando para todo mundo que ele viu um fantasma. Alucinações demandam algum nível de expectativa, algum nível, ok? Terapeutas, psicólogos, psiquiatras presentes, algum nível, tá bom? Agora, pergunta: que nível de expectativa tinha Tiago, que não acreditava que Jesus era o Messias? Que nível de expectativa tinha Saulo de Tarso, perseguidor da igreja? Que nível de expectativa? Ele não acreditava que Jesus estava vivo ou havia ressuscitado. Como ele poderia ter qualquer nível de expectativa? Além do mais, se essa teoria da alucinação fosse verdade, teria sido extremamente fácil para judeus ou romanos conterem o avanço do cristianismo nas primeiras décadas depois da ressurreição de Cristo. Teria sido altamente fácil. Se a questão foi uma alucinação, na medida em que os cristãos começam a se propagar dentro do judaísmo e começam a alcançar cidades romanas no mundo gentil, a coisa mais simples seria: mostra a tumba e mostra o corpo. Ponto final. Caso encerrado. Os cristãos dizem terem visto, está aqui a tumba, está aqui o corpo. Mas nós não temos nenhum relato, quer judeu, quer romano, que aponte para essa evidência, ou sequer essa possibilidade. Alguém diz, mas é porque os cristãos, eles representam o lado vencedor da história. Espera aí, você pode até dizer que os cristãos representam o lado vencedor depois do século III, quando Constantino faz do cristianismo a religião oficial do Estado. Antes disso, eles apanharam e muito. Eles não tinham poder e influência nenhuma sobre o Estado. Nós estamos falando de um império romano que dominava sobre tudo e sobre todos, o sinédrio judaico ali naquela região, que poderia muito bem ter mostrado a tumba e o corpo, e acabado com a história se isso foi uma alucinação. Terceira teoria, a teoria da morte aparente. Segundo essa teoria, Jesus não morreu na cruz. Ele foi alvo de um desmaio ou de um colapso. Ele entrou num colapso orgânico-psíquico, que durou horas. Ele ficou em estado de morto, mas não morto. E ele recobrou os sentidos e saiu da tumba. Alguns problemas com essa teoria. Primeiro, os relatos da crucificação, especialmente o relato que diz que o lado de Jesus foi perfurado pela lança de um soldado, e quando perfurado, saiu do lado do corpo de Jesus sangue misturado com água, evidencia para inúmeros legistas a morte de Cristo. Segundo, os soldados romanos que foram responsáveis pela crucificação de Cristo não eram cadetes inexperientes, eles eram pessoas especializadas em fazer o que eles fizeram. Eles sabiam que quando estava demorando demais tinha que quebrar a perna do indivíduo. Eles sabiam que se desse vinagre para o sujeito sofria mais intensamente. Eles sabiam que o sinal de que o indivíduo havia de fato morrido, podia ser obtido cortando a parte lateral do corpo. Terceiro problema com essa teoria: mesmo que Jesus tivesse sido alvo de um colapso,
depois de tudo que ele foi submetido, as chibatadas que ele levou pelos guardas do Sinédrio, que perfuravam não apenas a pele, mas cortavam a musculatura. As horas que Jesus passou na cruz, levando ele à plena exaustão dos seus pulmões, incapacidade completa de respirar. Tudo o que ele passou, mesmo que ele tivesse tido um colapso e acordasse depois desse colapso, ele não teria qualquer condição de andar, de se movimentar, nem muito menos de mover uma pedra e enfrentar guardas. Quarto e último problema dessa teoria. Além do desafio de conseguir mover o seu próprio corpo dilacerado pela tortura que foi submetido, se essa teoria fosse verdadeira, Jesus teria que mover uma pedra, que era necessário 4 homens para mover, e enfrentar os guardas. Interessante que, ao meu ver, e é claro, não tem como, é minha visão como discípulo de Cristo, mas olhando essas teorias, a sensação que eu tenho é a seguinte: para você crer em alguma dessas teorias, você precisa ter mais fé do que eu tenho. E é interessante, você precisa responder mais perguntas do que eu tenho que responder ao afirmar: eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Porque para mim é simples. Eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos porque ele era o próprio Deus. Ponto. Agora, para você provar uma dessas teorias, você tem muitas questões para resolver. O apóstolo Paulo, ele parece adotar a visão simplista dos fatos. Ele diz: olha, aconteceram 3 coisas, tem 3 verbos aí no verso 3 e 4 de 1 Coríntios, não é 13, é 15, ok? Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu. Ele não desmaiou. Ele não colapsou. Ele morreu. Segundo as Escrituras, os profetas falavam desse sofrimento. Os profetas falavam dessa morte. Ele foi sepultado. E tem a história, por que ele foi sepultado, quem pediu o corpo dele, em que tumba ele foi colocado. São dados históricos que, 25 anos depois, qualquer um podia ir lá e conferir se era isso mesmo. E ele ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. O salmista já dizia que o seu corpo, o corpo do Messias, não experimentaria corrupção, que a morte não seguraria e que ele voltaria do Sheol à vida. Agora, Paulo apresenta algumas evidências ao afirmar isso. A primeira evidência que ele aponta é o fato de que Jesus ressurreto apareceu a Pedro e depois aos 12. Existem para historiadores que leem a história dos evangelhos e a história da igreja em Atos dos Apóstolos, não com os olhos da fé, mas com os olhos, simplesmente, de testemunhas que estão lendo um texto histórico. Para esses historiadores existe um grande problema aqui. A figura de Pedro e dos discípulos em Atos não confere com a figura, o estilo de personalidade e as atitudes de Pedro e os discípulos nos evangelhos. Alguma coisa grande o suficiente aconteceu
para transformar homens medrosos, individualistas, em seres ousados e altruístas. Alguma coisa aconteceu. Outra coisa interessante. Esses homens, Pedro e os 12, e ali os 12 é o conceito, né? Porque na verdade pós-ressurreição já era 11, mas é o conceito dos 12. Esses homens eram judeus. Na cabeça deles, na teologia deles, não existia qualquer possibilidade, escute isso, não existia na teologia deles qualquer possibilidade para que o Messias fosse preso, sofresse e morresse. Na teologia deles, isso não faz parte da agenda do Messias. E na teologia deles não existia qualquer possibilidade para a ressurreição antes do final de todas as coisas. Em outras palavras, o que acontece é um fato fora da caixa da teologia deles. E se é um fato fora da caixa da teologia deles, eles não teriam como inventar isso, porque eles não teriam nem como conceber essa possibilidade. Está fora da caixa. Além disso, os relatos daquela manhã de domingo descrevem, olha só, a dificuldade dos próprios discípulos de crerem no que havia ocorrido. Eles não creem. Num primeiro momento, eles não creem, porque está fora da caixa teológica deles. Quando Pedro escuta de algumas mulheres que elas foram até o sepulcro, e que o corpo não estava lá, e um anjo disse que ele estava vivo, Pedro sai correndo para conferir, porque ele não crê. Um dos discípulos, que não está na primeira aparição ao grupo, questiona a veracidade do relato dos outros 10, dizendo, eu não acredito no que vocês estão falando. Em Mateus capítulo 28, que possivelmente é o momento em que Jesus aparece para mais de 500, o evangelista Mateus, muito honestamente, relata o seguinte, que Jesus apareceu, alguns se curvaram e adoraram, outros duvidaram. Existe dúvida. Por quê? Porque é um episódio que não pertencia à teologia deles. O que aconteceu com esses homens que mudou drasticamente a vida deles? A resposta de Paulo é: Jesus morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Segunda evidência, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. 1 Coríntios 15, 6. Essa segunda evidência é apontada por Paulo, dizendo que Jesus não apareceu para um grupo exclusivo e de forma intimista para uns gatos pingados. Jesus apareceu para uma multidão. E mais de 500 daquela multidão relatavam a mesma coisa, terem visto Jesus ressurreto. A força maior dessa evidência que Paulo apresenta está na segunda linha. A maioria dos quais ainda vive. Interessante. Nós vimos um vídeo do Ayrton Senna sendo campeão mundial de Fórmula 1. E nós acreditamos piamente num evento que absolutamente nenhum de nós estava lá como testemunha.
Disseram para nós que aconteceu numa madrugada do Brasil no Japão. Alguém estava lá? Alguns dos mais jovens não haviam nascido ainda. Mas eles acreditam que aconteceu. Talvez alguns mais jovens vão sair daqui hoje e não vão lembrar nada do que eu disse na pregação, mas vão lembrar do vídeo do Ayrton Senna. E no carro vão dizer assim para os seus pais: pai, é verdade, o Ayrton Senna era tudo aquilo mesmo? E o que o pai vai responder pro moleque? Era. É o argumento do apóstolo Paulo. Jesus ressuscitou. Você não viu, mas você pode procurar pessoas que pertenciam àquele grupo e perguntar: escuta, isso aconteceu mesmo? E a resposta vai ser: aconteceu. Evidência número 3. Paulo diz: depois apareceu a Tiago, irmão de Jesus, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim. Aí ele diz: eu me considero o menor dos apóstolos, porque persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, de 7 a 9. A terceira evidência que o apóstolo Paulo apresenta é de que pessoas que não acreditavam viram. E mudaram de opinião. Eles não pertenciam ao grupo que alguns podem acusar, ao grupo de envolvidos emocionalmente com os acontecimentos, ou ao grupo que foi manipulado por esse mestre judaico que surgiu no primeiro século. Esses dois não pertencem ao grupo, esses dois são contra o grupo, esses dois refutam o que o grupo diz. Mas de repente, eles têm a experiência de ver Jesus com seus próprios olhos. E essa experiência muda a vida deles, a mente deles, o coração deles. A ponto de Tiago ter sido um dos primeiros líderes da igreja de Jerusalém morto. Agora, o maior absurdo é esse tal de apóstolo Paulo. Porque o cara perseguia. E quando Jesus aparece para ele, Jesus é bem claro. Jesus diz assim para ele assim: você vai ver o quanto é bom sofrer por mim. E o cara passa inúmeras situações em que ele sofre, é perseguido, é preso, é açoitado. E se você encontrasse com Paulo em algumas das viagens da vida, dizendo: mas Paulo, o que fez você deixar de ser perseguidor para ser perseguido? Que vantagem você levou nesse negócio? A resposta dele seria: eu não levei vantagem nenhuma. Eu simplesmente me deparei com a verdade. Jesus é quem ele disse ser. Ele morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Eu espanquei e autorizei a morte de muitos que diziam que isso era verdade, até o dia em que eu me deparei com o próprio Jesus Cristo. Isso mudou a minha vida. E quais são as implicações da ressurreição para nós? Primeira implicação: Jesus é quem disse ser.
Porque Jesus, depois de morto e sepultado, ressurge no terceiro dia? Como isso acontece? Me explique cientificamente. Eu não tenho como explicar. A não ser que você aceite a seguinte suposição. Nós estamos lidando não com uma criatura debaixo das leis do Criador. Nós estamos lidando com o próprio Criador que entrou na história. Segundo, o sacrifício foi aceito. Porque se você pegar na internet essa semana, a nossa reunião de quinta-feira à noite que foi gravada, você vai ter lá uma explicação de como desde Gênesis 1 existe um processo na história bíblica mostrando o fato de que os nossos primeiros pais falharam, romperam com Deus Criador e o que nós merecemos, todos nós, é a morte. Porque foi isso que foi estabelecido desde o princípio. Deus disse, olha, eu criei todas as coisas em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia, e eu quero que vocês usufruem de tudo isso. Vocês podem comer dos 5 bilhões de frutos de árvores e espécies desse jardim. Agora existe uma árvore que vai ser um símbolo entre eu e vocês. Essa árvore que eu vou chamar do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da qual, quando vocês se aproximarem dela, quando vocês pegarem o fruto dela, e quando vocês comerem desse fruto, vocês vão estar dizendo, chega Deus Criador, a partir de agora nós cuidamos, nós não precisamos mais do teu amor, nós não precisamos mais da tua vida, nós não precisamos mais da tua sabedoria, nós não precisamos nem mesmo da tua presença. Nós seremos capazes de construir uma sociedade justa, igualitária, honesta, equilibrada, bem autossustentável por conta própria. E quando isso acontece, os seres humanos rompem com a fonte da vida. Quando Deus diz para um homem chamado Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, sobe num monte e o sacrifica. E isso choca tanto a gente, choca porque a gente esqueceu de uma coisa. Todos nós estamos condenados à morte. É só uma questão de tempo. É que quando uma pessoa com 80, 90, 100 anos morre, nós achamos até natural. O que nos choca é quando Deus pede a vida de uma criança. Porque para a gente não é natural uma criança morrer. Na verdade, deveria ser natural a morte para toda a raça humana. Porque nós fizemos essa opção. Agora, naquela história de Abraão, quando ele tem o cutelo sobre o seu filho, duas coisas acontecem. Primeiro, ele escuta uma voz que diz, Abraão, não faça isso. Segundo, ele escuta um barulho no arbusto. E quando ele olha para o arbusto, existe um cordeiro. E o cordeiro é sacrificado no lugar do seu filho. E naquela tarde, Isaac volta para casa, para os braços de Sara, sua mãe. Isaac volta para casa e vai jogar PlayStation com Abraão. Por quê? Porque o cordeiro foi morto no lugar dele. João Batista, quando olha para Jesus, diz, esse é o cordeiro de Deus, que é dado por nós. A morte foi vencida. Se através dos nossos primeiros pais a morte foi estabelecida, Jesus, o Deus encarnado, entra na história como homem e vence a maldição da morte. A morte não é mais a última palavra. Jesus disse que todo aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. A morte não é mais a última palavra é a vida, e a vida eterna. Quarta implicação, podemos viver o novo.
Porque um conceito que nasce a partir da ressurreição de Cristo é o conceito dos últimos dias. Os últimos dias começam na teologia da igreja primitiva quando Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, é um sinal para os primeiros cristãos que Deus começou a fazer tudo novo. Deus começou a obra da restauração de todas as coisas. Deus começou a obra da restauração do universo, que começa pela restauração da minha vida, começa pela restauração do meu emocional, começa pela restauração do meu casamento, começa pela restauração dos meus relacionamentos, começa pela restauração da minha ética e vai se expandindo na restauração das relações sociais, das relações econômicas, do ecossistema. Deus começou a fazer tudo novo a partir de mim e de você. E última implicação, enquanto o pessoal da música vem à frente, por favor. Não estamos sozinhos. Porque nós não adoramos um Deus morto. Nós não adoramos um Deus que morreu na cruz. Nós não adoramos um Deus que permaneceu no sepulcro. Nós adoramos um Deus que ressuscitou no terceiro dia enquanto homem. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Seja qual for o teu momento hoje, seja quão cético você esteja, seja quão preocupado você se encontre, seja quão transtornado você esteja nessa manhã, Jesus está aqui, vivo, com o mesmo poder que o levantou dos mortos, para te abençoar, para derramar sobre você esperança, para conceder a você sabedoria, para tocar o teu corpo e te curar, para banir da sua vida os demônios que te atormentam. Ele está vivo. Ele está vivo. A tumba está vazia. Feche os seus olhos e se aproprie nesse momento dessa experiência. Deixe o Espírito Santo ecoar na sua mente e no seu coração essa verdade. A tumba está vazia. Deixe Jesus se aproximar da sua vida nessa manhã. Se renda ao poder dele, se renda à sabedoria dele, se renda à maravilhosa graça e ao perdão que ele te oferece. Senhor, nós queremos te louvar pela maravilhosa obra que ao longo dos séculos o Senhor tem construído, pela maravilhosa história que ao longo das eras o Senhor tem lapidado. Nós te agradecemos porque o Senhor decidiu fazer com que nós nos tornássemos parte integrante dessa história que o Senhor está escrevendo. Nós te louvamos pelos capítulos centrais dessa história, que envolve a entrada de Jesus, o Deus Filho, enviado pelo Senhor, Deus Pai, capacitado pelo Deus Espírito, a viver como homem, a ser preso, sofrer, ser condenado naquela cruz e
morrer a nossa morte. Mas nós te louvamos imensamente nessa manhã, Senhor, pelo que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, quando aquelas mulheres foram visitar a tumba do amado mestre Rabi Jesus. A tumba estava vazia, porque Jesus não é homem. Ele é o próprio Deus que entrou na história para nos redimir. E Ele está aqui no nosso meio. Pai, ilumina as nossas mentes e corações. Dá-nos a sensibilidade para percebermos a presença viva, graciosa e poderosa de Jesus ao nosso lado, no momento em que nos encontramos. E que essa verdade renove o nosso ânimo, renove as nossas forças, renove a nossa esperança nessa manhã. Porque Ele, o nosso amado Jesus, vive e vivo está nas nossas vidas. É no nome dele que nós oramos.